gente! Está no ar o primeiro episódio do ano. E segura aí que hoje tem uma história emocionante para vocês. No Brasil, milhares de pessoas vivem com lesões medulares graves e uma parte delas se vê diante do diagnóstico de tetraplegia, que costuma ser irreversível. Mas o que acontece quando a medicina diz não e a mente diz sim? No episódio de hoje, você vai conhecer a história de um homem que transformou esse diagnóstico em motivação. E nos ensina que nada é definitivo quando temos fé e acreditamos na nossa força. Mas antes, já se inscreve no canal e ative as notificações. Siga as nossas redes sociais, o @Juntos Somos Mais Fortes oficial, _ e o @AngeloV oficial. Vamos conhecer o convidado de hoje? Wilson foi atleta de mountain bike, mas a vida o desafiaria de uma forma impensável. Após um acidente que o deixou tetraplégico, ele não aceitou o diagnóstico. Com fé e muita determinação, ele superou os limites da medicina. 7 meses depois, deu seu primeiro passo. 1 ano após o acidente, voltou a pedalar. Dá para acreditar? Hoje, Wilson nos ensina que a verdadeira superação não está no que o corpo pode fazer, mas no que a mente e a fé são capazes de conquistar. Ângelo, agora é com você! Muito boa noite, seja muito bem-vindo, Wilson. Boa noite. É um prazer te receber aqui e o pouco que eu estudei da sua história já é uma história extremamente emocionante, de fé, de guerreiro. Então, assim, é uma honra te receber aqui e espero que você se sinta acolhido e abraçado aqui por toda a nossa equipe. Show, o prazer é todo meu e é isso aí. Muito obrigado por me ajudar nessa missão aí de levar essas mensagens para mais pessoas e para o máximo de pessoas. Né? Juntos somos mais fortes. Sem dúvida. Mas antes de tudo, as pessoas que estão assistindo a gente, fala um pouquinho para nós quem é o Wilson. Wilson. Wilson, com I. Eu sou o Wilson, tenho 34 anos hoje, sou palestrante, escritor e mentor. Sou um ex-atleta profissional, dediquei 12 anos da minha vida ao esporte de alto rendimento, né? E aos 26 anos de idade sofri um grave acidente e fiquei tetraplégico. E aí começaria a maior ultramaratona da minha vida, que é o que a gente vai falar bastante hoje aqui, né? Pô, que bacana, sobre cara. Essa superação do impossível e sobre desafiar o impossível. Estou agora num processo de desafiar o impossível pela segunda vez. Então, uma árdua jornada aí, mas com muitos aprendizados, sem dúvida. Mas quando você era mais novo, você queria andar de bike, né? Você trabalhava de jornaleiro, né? Sim. E você andava de bike e teve um momento que você decidiu que você gostaria de ser um atleta profissional. Como que foi isso aí? Eu comecei trabalhando, meu primeiro emprego foi na bicicleta e eu passava 7 horas por dia entregando jornais, revistas. E aquele trabalho trouxe para mim um bom condicionamento físico, né? E aí eu participaria da minha primeira competição, 1 ano depois venceria. E aquele dia foi um divisor de águas na minha vida, porque ali nasceu o meu amor pela alta performance. Eu amei aquela experiência de me preparar, de abrir mão de certas coisas, mas de você ver o resultado da sua dedicação, do seu empenho, do seu trabalho. Então eu me apaixonei muito pelo processo de se preparar. E então ali nasceu esse sonho de me tornar um atleta profissional. Só que eu era só aquele simples jornaleiro lá do extremo sul de Minas Gerais, numa cidadezinha de 28 mil habitantes. Logo ali, né? Logo ali, aos pés da Serra da Mantiqueira. E então eu tive que empreender para me tornar um atleta profissional, porque o meu pai, quando eu fui contar para ele todo animado, você falando do seu filho aqui agora há pouco, eu até pensei sobre isso. Meu pai, motorista de caminhão, sempre ausente, a vida toda viajando. E quando eu fui contar para ele desse meu sonho, ele simplesmente virou as costas para o meu sonho. O que? Andar de bicicleta? Você tem que fazer uma faculdade. Andar de bicicleta é coisa de vagabundo. E ali ele viraria as costas para o meu sonho. Mas isso foi a melhor coisa que ele fez para mim. 10 anos depois eu entenderia isso lá na frente. Então, isso foi a melhor coisa que ele fez, porque aí eu sou esse jornaleiro, não tenho condição e eu quero chegar lá. Eu estou aqui nesse ponto, nessa realidade, mas eu quero chegar lá no ponto B, lá no meu sonho. E para isso eu tive que me empreender, tive que sair pedindo patrocínio e pagar o preço de correr atrás daquele que era o meu sonho. Mas isso valeu total a pena, né? Porque ao longo desse processo eu fui aprendendo muita coisa. Você acha que os não da vida ou as desconfianças da vida fortalecem a gente?
Totalmente, né? Então, eu sou o resultado disso. Eu falo que meu pai foi meu maior mentor. Eu fui entender isso recentemente, estudando sobre isso. E ele sempre me deu nãos, ele sempre me tipo, deixou muito bem claro, você quer alguma coisa, você tem que ir lá e construir com o seu próprio suor. Então, essa foi a coisa mais valiosa que ele me ensinou. E ele criou isso em mim, né? De, ó, você quer alguma coisa, independente se tem alguém te apoiando ou não, ou falando se você vai conseguir ou não, se é realmente o que você quer, você tem que ir lá e fazer, você tem que ir lá e construir. Então, ele foi um grande mentor nesse sentido, virando as costas da forma mais difícil. Ele me preparou para a vida e para o que realmente viria a acontecer lá na frente, né? Que seria ainda mais difícil do que os nãos da vida. Tem muitas pessoas que quando recebem o não, elas aceitam a condição do não e se condiciona a vida que os outros definem que ela tem que viver. E tem outros que já são diferenciados, que são guerreiros, que são empreendedores, que são pessoas que vão fazer a diferença. Essas pessoas não aceitam o não, a desconfiança, né? Sim, isso faz parte, né? Porque você vai sempre ter mais nãos do que sim. E aí você só vai fazer quando estão te apoiando ou quando as circunstâncias estão favoráveis. Isso é fácil, né? É teoricamente fácil você fazer quando tudo está conspirando a favor. Mas o que vai te tornar uma pessoa além da média, uma pessoa de alta performance, que nada mais é do que as pessoas que fazem além do necessário. Existe a média, o que todo mundo faz. Você vai se tornar um mediano. E se você quer ser uma pessoa extraordinária, uma pessoa fora da curva, você tem que fazer o que ninguém faz. Você tem que fazer além do necessário. E o não faz parte disso. Então, você não se conformar. Tem até uma frase, eu não lembro direito, que fala que algumas pessoas, diante dos nãos, falam, por que a vida é assim? Só se pergunta por quê e para naquele não. E tem pessoas que olham para o não e falam, mas por que não pode ser diferente? Quando fala, né, o Davi e Golias, né, fala assim, pô, muitos poderiam falar assim, nossa, é gigante. O outro falou assim, é difícil de errar. É a percepção de como você vê as coisas, o problema, a sua vida. Exatamente. Então, quando você coloca o problema como algo que você vai ter que enfrentar, não vai ter jeito. Ele tá ali, como você foge dele? Né? E evitar e não encarar de frente só vai demorar mais ainda o processo. Né? Então é melhor encarar de frente logo e resolver aquilo ali, focar na solução, né? O Anthony Robbins fala que aconteceu um problema, gaste 10% do seu tempo com o problema e 90% buscando a solução. 90% da sua energia, da sua atenção, do seu foco tem que estar na solução daquele problema e não... normalmente as pessoas fazem o contrário, fica 90% gastando tempo e energia focado no problema e só 10% vai buscar a solução. Então, na verdade, a conta é inversa. Aconteceu, ponto. Isso eu fiz lá na frente também, né, com um acidente. Então, aconteceu o problema, já aconteceu. Não tem como voltar atrás, nada vai fazer voltar atrás. Tá, então, ponto final. Agora, o que eu faço para sair daqui? Show de bola. E essa paixão por mountain bike aconteceu aí? Nesse período do seu pai, quando você falou que queria andar de bike. Sim. Aí foi ali que bateu a paixão, depois você ganhou o primeiro campeonato? Ganhei a primeira corrida, aí depois eu assisti um filme, que é o filme Poder Põe de novo a foto aí. E aí, naquele filme, tem um momento que... você lá. Novinho, hein? Então. É isso aí. Então, nesse filme, ali eu comecei a despertar, na verdade, o alto rendimento, a competição. Eu nunca fui uma pessoa competitiva. As pessoas acham que eu sou uma pessoa muito competitiva, mas na verdade não. Quando eu comecei a me apaixonar pelo esporte e por tudo que envolve, eu assisti esse filme, e aí tem um momento do filme que o cara fala para ele era um ginasta e estava diante de um mestre ali. E aí o cara vira para ele e fala... Né? Isso. O filme foi baseado no livro que, na verdade, o livro chama O Caminho do Guerreiro Pacífico. Então é esse livro, O Caminho do Guerreiro Pacífico, que inspirou o filme, que é o filme Poder Além da Vida, que eu super indico para todo mundo.
Então, nesse filme, o mestre vira para aquele atleta, para aquele ginasta e fala, ó, me diga se você quer ser apenas alguém que sobe naquelas argolas e apresenta uma coreografia bem ensaiada, ou se você quer ser alguém que usa o seu corpo e a sua mente de uma maneira que a maioria das pessoas sequer sonham que é possível. Eu achei esse filme com 16 anos e aquilo me invadiu. Eu falei, cara, eu quero aprender a usar o meu corpo e a minha mente de uma maneira que a maioria das pessoas sequer sonham que é possível. Falam de ter tudo na sua cabeça, de ter mente, corpo e espírito, né? Exatamente. Você tem que estar muito bem forte nesses 3 requisitos para você Sim. conseguir sair da média, né, cara? Exatamente, exatamente. Essa é a essência da vida e de qualquer coisa que você for fazer, né? Então, com 16 anos, aquilo ali me despertou para ir... E aí eu comecei a ler sobre a mente humana, sobre autoconhecimento. Então, ali o esporte foi só um gatilho ali para despertar para o que realmente seria minha missão de vida e para o que realmente viria a fazer a Eu diferença ia falar lá na isso. frente. Você já estava sendo preparado Exatamente. para algo que queria acontecer e você tá forte. A preparação foi perfeita. Quando eu sentei para escrever esse livro aqui e eu comecei a narrar, a contar a minha história, eu cheguei nessa conclusão. Eu falei, cara, eu fui preparado desde o início. Capacitos escolhidos, né? Exatamente. Nenhum livro que eu li, nenhuma página de livro que eu li foi em vão, nenhuma pessoa que cruzou o meu caminho. Ter assistido esse filme lá com 16 anos não foi em vão também. Então, tudo foi uma perfeita preparação para o que viria a acontecer e para daí eu estar pronto lá naquele momento. Então, o esporte, eu não tenho ensino superior, eu brinco que o esporte foi minha faculdade. O esporte e a vida foram a minha faculdade ali. Quando eu peguei aquela minha bicicletinha lá, sem condição, e fui para o mundo, viajando, com o dinheiro contado no bolso, dormindo no chão, dormindo em rodoviária, passando fome, perdendo competição porque minha bicicleta quebrava, tudo isso era preparação, tudo isso fazia parte da preparação. Então, nada é por acaso. Pessoas que cruzam o seu caminho, pessoas que vêm para te dar não, pessoas que vêm para desacreditar de você, tudo isso é Deus e o universo te preparando ali para a sua real missão. E você é um cara totalmente ativo, totalmente do esporte, e de repente você se vê numa cama, cara. Sim. Como foi para vocês? Foi muito desafiador, mas eu vejo que eu tive muito bem amparado espiritualmente ao longo de todo esse processo. Porque hoje, quando eu olho para trás, eu vejo as fotos, eu vejo como que eu fiquei, eu assusto com essas fotos. Mas quando eu estava lá, eu sempre estive tão focado assim nos meus objetivos, em voltar a andar, em me recuperar, que parece que eu não me via naquela situação. Hoje eu converso com pessoas que têm esse tipo de lesão, do Brasil inteiro. As pessoas encontram a minha história e querem saber o que você fez, como assim, você voltou a andar, você recuperou. E eu mentoro pessoas assim que tiveram lesão medular também, né? Além de atletas e pessoas de alta performance. Então esse é um trabalho que eu faço diariamente hoje. Mas hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que a preparação foi realmente perfeita e eu estive sempre muito bem amparado, porque eu assusto, falo, como que eu passei tão bem por tudo aquilo? Tipo, uma pessoa praticamente hiperativa, que vivia, que tinha épocas do ano que pedalava 100 km por dia, que fazia 3 treinos por dia. Então, de repente, você está ali numa cama sem nenhum movimento. Já começou lá no local do acidente, né? Quando eu bati na cerca de arame ali e eu quebrei o meu pescoço no ar, eu sofri o efeito chicote que fala no pescoço, quebrando o meu pescoço ali no ar. Caí lá do outro lado, já sem nenhum movimento. Quando eu me situei, foi, nossa... Olha lá o então, raio-x aí. Esse é o meu pescoço atual hoje. São 14 pinos, 2 hastes, um case. E, bom, segundo meu médico falou, o pescoço eu não quebro mais. Mas a medicina tá avançada, né, cara? Porque uma situação dessa foi um milagre. Sem dúvida, sem dúvida. Eu fiquei 40 minutos caído no chão lá sozinho, ninguém sabia onde eu estava. Isso foi trial ou foi... Foi numa trilha. Foi numa trilha. Então ninguém sabia onde estava, a casa mais próxima de lá estava a 5 quilômetros.
era uma trilhinha, assim, que acaba a estrada, fica só uma trilhinha, assim, daquela de gado, assim. Então... Você apagou? Não, eu fiquei acordado. Você ficou fiquei acordado? Lúcido, lúcido, normal, só que do pescoço para baixo já não tinha nenhum movimento mais. Não tinha movimento para pegar o celular e ligar para alguém, estava sozinho e a casa mais próxima dali estava a 5 quilômetros. Então ali eu fiquei 40 minutos caído naquele lugar sozinho. Ali as questões mentais fizeram total diferença também, né? Que tinha uma pequena queda de água do meu lado, e aí quando a minha mente começou a acelerar, eu comecei a pensar em tudo de ruim que poderia acontecer ali. Eu falei, nossa, eu não posso ficar pensando nisso. Eu fiz um único pedido para Deus, que era poder voltar vivo para casa. Meu Deus, só manda alguém aqui, eu só quero voltar vivo para casa e ver minha filha, que tinha 2 anos e meio na época. Falei, ó, não posso morrer aqui e deixar minha filha aí nesse mundão. Então esse foi o único pedido que eu fiz para Deus naquele momento. Engraçado não, né? Emocionante. Você falar de... Enquanto muitas pessoas que eu não fique machucado, que não tenha sequelas, você buscou algo principal, né? Sim. Só me mantenha vivo. Como? Não importa. Não importa. Naquele momento não importava se eu ia passar. Eu sabia que eu tinha machucado minha coluna, que eu acompanhava a história da Laís Souza, aquela ginasta e tal. E eu falei, nossa, eu machuquei minha coluna e agora? Então eu sabia, mas naquele momento eu só pensei, ó, não importa se eu vou passar o resto da vida numa cama, numa cadeira de rodas, se eu nunca mais vou andar de bicicleta. Eu só quero voltar vivo. Ali, diante da morte, eu entendi realmente o que é o valor da vida, né? Então, nada mais fazia sentido. Eu só quero voltar para casa e ver a minha filha crescendo, seja de lado de uma cama ou de uma cadeira de rodas. Então, esse foi o único pedido que eu fiz para Deus naquele momento. E depois eu fiquei 40 minutos, depois eu comecei com essa prática da meditação, usando o som contínuo da água, para cessar os pensamentos e me manter calmo ali. Até que 40 minutos depois, um menino de 16 anos de idade chegou lá de moto e me encontrou. E o meu milagre começa ali, porque a chance desse menino me encontrar naquele lugar era praticamente zero. Então... o meu milagre começa ali, aquele menino... E aí você ficou ali esses 40 minutos, que acredito que deva ter sido uma eternidade. uma vida. Você não sabe... Porque assim, você esperar sabendo que horas vai chegar é uma coisa. Que já é ruim, que a gente não gosta de esperar, né? Agora imagina você esperar sem saber quando você seria resgatado, né? E aí você sai de lá, vem a ambulância... te resgata e você vai para o hospital. Cheguei no hospital da minha cidade, que não tem UTI, 3 horas depois acionaram o UTI móvel da cidade vizinha, chegaria na UTI 7 horas depois. Lá eu ficaria 7 dias em coma induzido, eles esperando, com a esperança que quando o meu pescoço desinchasse, talvez os movimentos pudessem voltar. Talvez eu não tivesse lesionado a medula, que é o fio de neurônio ali, que leva a informação do nosso cérebro para tudo do nosso corpo. Então, além de explodir a 4ª e a 5ª vértebra bem no meio do pescoço, eu lesionei esse fio de neurônio que é a medula, né? Então, isso que cortou todos os movimentos, afetou o funcionamento de vários órgãos e tudo mais. Então, eu fiquei 7 dias em coma induzido, fui operado só no 7º dia. Isso foi meio que um erro médico, porque aí o segundo médico que fez aquela cirurgia do raio-x ali que a gente mostrou, falou, Wilson, que você não lesionou no momento do acidente, da batida, ter ficado 7 dias com a sua medula comprimida, isso agravou e lesionou o resto. Então, por isso que a gente falou daquele jeito, né? Que eu jamais voltaria a andar, me movimentar. Então, é um quadro de tetraplegia e uma lesão que foi ainda agravada por causa desses 7 dias aí. Então, por isso que os médicos não tinham esperança nenhuma. Aí você recebeu ali a notícia, aí você fez a cirurgia e aí recebeu a notícia. E aí como foi essa notícia para você? Primeiro a minha família, né? O médico falou para minha mãe, falou, vou operar ele, mas é só para ele não ficar com o pescoço mole e com o pescoço caído. Só que voltar a andar e se movimentar, ele nunca mais vai. Então, isso foi o que a minha mãe ouviu, né? E aí minha mãe falou para ele, doutor, faz o seu trabalho e Deus vai estar fazendo dele. E aí depois, quando eu recebi essa notícia, aí veio o médico aí explicando tudo isso que eu falei, você teve uma lesão medular, isso para medicina não tem cura.
e tal, ali tudo faria sentido. E foi ali que eu concluí que eu tinha tido o melhor pai do mundo. Porque naquele momento eu olhei para o médico e falei, bom, essa é a sua opinião, mas não é ele que vai determinar o meu futuro. O que vai determinar o meu futuro é o plano de Deus para minha vida e é o que eu vou fazer daqui para frente. E o que estiver ao meu alcance eu não vou fazer só 100%, eu vou fazer 120%. Então ali tudo faria sentido e ali eu concluí que eu tinha tido o melhor pai do mundo. Porque se meu pai tivesse sido presente, tivesse me ajudado, me levasse para as corridas, me desse as melhores bicicletas, estivesse sempre do meu lado, ali naquele momento, nem que ele quisesse, ele poderia estar do meu lado, naqueles 22 de UTI, dias de UTI, né? Então, naquele momento, eu concluí, eu falei, meu pai me preparou para o momento crucial e mais difícil da minha vida. E ali eu estava preparado. Então, quando ele virou as costas para o meu sonho lá atrás, ele fez a coisa mais... Ele me ensinou a coisa mais rica e mais valiosa que ele poderia ter ensinado. Que é, filho, você quer alguma coisa? Vai lá e constrói com o seu próprio suor. O mundo não é um mar de rosas, ninguém vai te dar nada, ninguém te deve nada. E o que eu busquei resumir numa frase que diz, jamais permita que a opinião de terceiros se torne a sua realidade. Uau. Ô, louco. Difícil, hein, papai? Recebeu a notícia, determinou, mas aí vem o dia a dia. O dia a dia, como se manter motivado dia a dia. Tem um dia que você acaba dando aquela esmorecida ou não? Você sempre foi motivado, cabeça no lugar e alguma coisa vai acontecer e alguma coisa eu vou fazer? Sempre fui assim, no começo sempre fui assim, as coisas foram acontecendo, comecei a treinar mentalmente, ainda ali na UTI, falei, não, eu preciso treinar, mas vou treinar como? Não tinha nenhum movimento e estava respirando com a ajuda de aparelhos. Bom, então vou treinar mentalmente. Então ali na UTI ainda eu já comecei a treinar mentalmente, imaginando os movimentos. Então isso foi algo que eu fiz desde o início. Às vezes as pessoas depois no quarto de neurologia, no setor de neurologia, depois os familiares estavam comigo ali, eles falavam comigo e eu não respondia. E depois de um tempo eu respondi, o que está acontecendo? Aí eu falava para eles, não, é que eu estava fazendo uma série de abdominal aqui. E aí eles olhavam, como assim? Tipo, eu estava sem nenhum movimento na cama. Mas eu estava treinando mentalmente ao longo de todo esse processo. Então aí as coisas foram acontecendo, mas se tem algo que eu diria para as pessoas, é você sempre comemorar os pequenos progressos. Ao invés de olhar para tudo que falta, olhe para trás, para onde você estava há um tempo atrás, e aí você vai identificando as pequenas percepções de progresso. E essas pequenas percepções de progresso é o que mantém a gente motivado, é o que mantém a gente no processo. Porque às vezes você tem um objetivo para daqui 10 anos e você vai olhar onde você está hoje, quem você é hoje e quem você vai ter que se tornar para atingir aquele objetivo, talvez tenha um abismo aí entre você. Talvez não, provavelmente vai ter um abismo. Você vai ter que evoluir em todos os sentidos para se tornar maior e bater aquela meta grandiosa. Então, a grande questão é estar 100% no agora, isso é algo que eu falo muito. Esse é o conselho, é o que traz a mente disciplinada e a mente calma, que são os temas que eu mais gosto de falar. E é sobre estar 100% no agora. Então, cara, o que eu tenho que fazer hoje? Para atingir aquele objetivo daqui 10 anos, o que eu tenho que fazer hoje? Você tem que vir fracionando, né? Para atingir aquele objetivo daqui 10 anos, onde que eu estarei daqui 5, daqui 3, daqui 1, daqui 6 meses, daqui 3 meses, para você chegar no que você tem que fazer hoje. Então, é sempre sobre você estar 100% no processo e 100% no agora. Porque se você ficar olhando demais lá para o objetivo, você vai perder a sua motivação. Aquele negócio, né? Eu quero voltar a andar daqui 1 ano. Você tem que saber qual é a sua meta de todo dia, né? De todo dia. O que eu preciso fazer para chegar daqui 1 ano, então... Não tem como. São as metas de curto prazo que vão trazer a meta de longo prazo. Não tem como você dar um salto quântico. Acredito na física quântica, mas salto quântico, às vezes, tem coisas que... Então, você tem que fazer. Então, eu vim sempre... comemorando as pequenas conquistas. Então, 22 dias depois, saí da UTI. Nossa, que vitória. Pois agora estou respirando sem ajuda de aparelhos. Outra vitória. 45 dias depois, voltei para casa. Vi a minha filha novamente. A única coisa que eu tinha pedido para Deus.
Então, outra vitória. Então, eu fui sempre comemorando essas Uma foto pequenas sua lá na vitórias. sua casa. Então, ali bem no início, com 42 quilos aí nessa foto. Então, Nesse momento aí você estava com movimento na mão? Ou... tava com um pouquinho de movimento no braço já e um pouquinho na perna. Os movimentos foram voltando ali gradativos. Então, a grande questão é sobre estar 100% no agora, né? Até nesse filme, como nada é por acaso, o cara fala para ele o tempo todo. Ó, livre-se do lixo, se liberte da sua mente e esteja 100% no agora. Quando ele entra num estado meditativo, que é o estado do flow, que a psicologia esportiva fala, e aí ele vai lá contar pro mestre dele, nossa, eu tentei o seu truque, você tinha que ver a cara das pessoas. O mestre vira para ele bravo e fala, cara, você não entendeu nada. Você tinha que ver a cara das pessoas. Você está lá no passado, você não estava 100% no agora. Então, esse filme fala sobre isso o tempo todo. Interessante que assim, a gente falou de mente, corpo e espírito, né? Mas então, o mais importante que a gente tem de verdade é a nossa mente e o nosso espírito, né? Sim. Porque se você está com o corpo bom, mas com o espírito e com a mente ruim... Eu vejo muito fica isso. ruim. Se você tá com o corpo bom ou com alguma outra coisa ruim, você não vai. Agora, você tava com a sua mente boa, com o seu espírito bom, Sim, transformou o seu corpo em voltar a ser o que era. Exatamente. Isso, sem dúvida, é o maior diferencial da minha recuperação. Em termos de medicina, de tratamento, eu não fiz nada extraordinário. Eu fiz o básico do básico, com pouco recurso, na cidade lá com pouco recurso, com 2 fisioterapeutas lá que amam muito o que elas fazem. Tive a sorte de ter elas do meu lado, mas que não são super especialistas neurológicos e tudo mais. Mas é isso, a mente boa e o espírito bom o tempo inteiro, alinhados, e aí o corpo simplesmente teve que responder, o corpo deu um jeito de responder. Então é isso, e eu converso com pessoas diariamente, o maior desafio dessa lesão é manter a mente e o espírito bom, porque a maioria das pessoas entram em depressão, se revoltam contra Deus e tudo mais. Então, esse é o maior desafio. E eu vejo também, hoje, como mentor de pessoas de alta performance e tudo mais, e de atletas, eu vejo pessoas que estão com o corpo muito bem, e eu já passei por isso nos meus últimos anos como atleta, eu passei por isso também, para entender isso, que eu estava 100% fisicamente, mas não estava bem mentalmente, emocionalmente, e aí o resultado não vinha. Então, eu vejo muito isso nas pessoas, e aí é o que eu falo, uma cabeça boa tira uma pessoa da cama, como foi o meu caso, mas se a cabeça não estiver boa, ela coloca uma pessoa saudável numa cama também, que aí é um caso de depressão. Tem um aí, VT seu, acho que do acidente. Coloca aí, meninas. Não, um VT de um acidente de bicicleta semelhante ao seu. Mas foi exatamente isso o que eu passei. Só que ali era um cabo mais baixo no chão. E o meu caso eram 4 fios de arame. Então, a bicicleta bateu, foi como se tivesse batido na parede. E aí só eu que fui por cima. Aí eu sofri efeito chicote no ar e caí lá do outro lado. Mas muito parecido. Eu até tinha falado assim, diferente, porque imaginei que o seu deveria ter sido assim, mais grave, né? Ali como estava mais baixo, o chicote foi muito grande. Só que, tipo, ele chicoteou de uma forma que ele já caiu rolando do outro lado e... No caso ali, bateu o quê? Bateu no arame? Ali tinha um cabo, ali tinha um cabo grosso pelo jeito e só que estava baixo. Mas isso deve ser fio? O que é? Ou os caras fazem para ninguém entrar ali eu acho que alguém fez na maldade mesmo. Ou às vezes é algum fio que caiu, de alguma coisa assim, porque na maldade eu acho difícil também. No meu caso, eles construíram a cerca porque como acabava a estrada e ficava só esse trilhinho de gado, o cara que ligou pro SAMU quando eu estava no chão, o menino que me encontrou, ele não tinha celular. E aí eu falei, então vai atrás de alguém.
Aí eu fiquei sozinho uma segunda vez e ele voltou com o cara que tinha construído essa cerca de arame e não tinha sinalizado. Ele falou, cara, eu não coloquei nenhuma madeira no meio, nada, porque eu não imaginava que vocês passavam de bicicleta num lugar desse. O lugar é muito remoto, a estrada já tinha acabado há 50 metros antes, então ele não fez por maldade, ele... Tipo, fez pra cercar mesmo ali, né? Eles venderam lá um terreno e aí falaram, vamos demarcar aqui, vamos fazer a cerca para demarcar aqui. E ficar separado direitinho, então... Acredito que não, porque ninguém vai fazer algo, falar assim, eu não vou fazer algo aqui pro cara ir lá e se machucar. Pra sacanear. Acredito que não. Não, com certeza. A gente tem uma caixinha de perguntas, né? Que a gente, na verdade, a gente tem um quadro chamado Fala Empreendedor, né? Que o pessoal vai pra rua. Mas como a gente pegou e fez muito em cima a nossa entrevista, então ao invés disso a gente fez através de caixinha de perguntas feitas no Instagram, e aí o pessoal fez umas perguntas para você aí. Vamos ver? Vamos. Solta a primeira aí. O que você aprendeu sobre si mesmo com as adversidades que você teve? Simone Conceição. Eu aprendi que a minha maior força, na verdade, não estava naquele corpo que eu construí em 12 anos. A minha maior força estava dentro de mim mesmo e ela vem dessa mente disciplinada e vem do meu espírito. Esse foi o maior aprendizado. Eu nunca fui me apegar ao meu corpo, assim, em questão de ego e tudo mais, mas eu era viciado nas sensações de poder que o meu corpo me dava, de, eu posso conquistar uma montanha de 2.000 metros, eu posso pedalar 350 quilômetros em um dia, eu fazia ultramaratona de 600 quilômetros. Então, isso traz uma... Eu ia falar, eu fazia outra maratona e a maior que eu fiz foi 135 quilômetros, lá em Minas, chamada Uai. Não sei se você já ouviu falar. Ela tem 235 e tem 470. Mas caminhando... Correndo. Correndo, então. Então, e eu fiz, a outra que eu fiz foi Machu Picchu, 50 quilômetros. Aí o cara me fala 600 quilômetros, já... Eu tava praticando Cooper. Eu tava ali, treininho. Mas 100 e poucos aí a pé, correndo, na bike. Na do Machu Picchu, 50 quilômetros, mas nós chegamos à altimetria de 5.000 metros. Então, não é fácil não, que isso, máximo respeito aí também, não é por qualquer um não. Então... tudo isso trazia essa sensação e essa até armadilha de achar que eu era autossuficiente. E um grande aprendizado sobre isso também foi que sem Deus a gente não é nada. Eu poderia ser o cara mais forte e com a melhor mente do mundo naquela cama, mas se não fosse da vontade de Deus estar aqui hoje, em pé, eu não estaria. Falando um pouquinho da ciência, e falamos um pouco antes da gente começar, vou repetir a minha pergunta de uma pessoa leiga para, como você disse, que foi mais espiritual, mental, mas a gente tem a informação de que quando a pessoa fica paralítica ou tetraplégico, não tem volta, não tem cura. E assim, aparentemente, sem noticiar algo como um case de sucesso, como algo que deu certo. Cara, explica pra nós como isso acontece, porque pra mim eu só consigo colocar um milagre né, nisso tudo. Mas explica um pouquinho pra gente entender mais de você isso, cara. Sim, a lesão medular é muito complexa, né? E, eu conheço pessoas que lesionaram as mesmas vértebras minhas e com respostas e recuperação totalmente diferentes. Então, para a medicina tradicional, aquele neurônio que foi lesionado, você não recupera mais. Mas os novos estudos, a nova visão, fala que a cada dia a gente tem 6.000 novos neurônios no nosso corpo. Então, quando eu vi essa notícia, eu entendi como, uau, eu tenho 6.000 novas oportunidades todo dia. Então, o que você pensa, o que você acredita, o que você treina fisicamente, você vai pegar e vai guiar, você vai ser um líder desses 6.000 novos neurônios ali, dessas 6.000 novas possibilidades. Né? Você vai direcionar.
Então, desde o começo, quando eu comecei a treinar mentalmente, o que eu estava fazendo? Eu nem sabia. Eu estava fazendo porque eu era praticante de yoga há 6 anos já, quando eu acidentei. Antes do acidente. Antes do acidente. Comecei com 20 anos de idade. Hoje sou praticante há 14 anos já, então. Então, eu já trabalhava muito essa questão mental, esse filme fala muito disso. Eu já tinha lido livros sobre isso. Então, eu pensava, eu vou mandar a informação. Ela ainda não está chegando, o movimento não está saindo, mas uma hora isso vai acontecer. É assim para tudo, igual quando você vai dirigir carro e mudar a marcha, você não tem aquele caminho neural. Então você fez uma vez, um fio de cabelo, fez 2 fios, até você fazer aquilo milhares de vezes e se tornar uma corda grossa e forte. Então ali você criou um caminho neural, aí aquilo fica automático, você não precisa pensar mais para frear, para dirigir, para acelerar ou para mudar de marcha. Hoje os carros, a maioria são automáticos, né? Mas você não precisa mais, aquilo se tornou automático. Hábito, né? Então, tudo que você vai reforçando vai virando um hábito e vai entrando no automático. Tem um estudo que fala que com 35 anos, 95% do que a gente é subconsciente, é automático. A gente está consciente, na verdade, só 5% do dia. Porque a gente é uma máquina de repetir padrão. A gente vai criando esses hábitos, esses caminhos neurais, e aí a gente vai repetindo isso no automático diariamente. Então, quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a criar esses novos caminhos neurais. Uma outra coisa que me ajudou muito também foi o atleta que eu era. Desde os 14 anos de idade, eu tive uma vida regrada, eu tomei bebida alcoólica pouquíssimas vezes na minha vida, eu nunca usei droga. Comecei a praticar yoga lá com 20 anos, comecei a ler assiduamente com 16 anos. Então, o meu corpo tinha muita memória neuromuscular. Eu era um cara muito saudável, eu era um super-humano realmente, e eu tinha muita memória neuromuscular. Então, quando eu comecei a fazer a fisioterapia, quando eu comecei a mentalizar, eu fui ativando essas memórias, e essas memórias me ajudaram muito também. Então, lesionou aqui, a informação sai do cérebro e para aqui, não chega lá. Só que tem um outro conceito novo também, que é o da mente estendida. Tem até um livro que chama The Extended Mind, que na verdade a informação ela não sai só do cérebro. Todo o nosso corpo é uma rede neural gigantesca de trilhões de conexões, de bilhões de neurônios e de trilhões de conexões diárias. Então, quando você anda, o seu pé, você não precisa pensar, o seu pé está lendo o terreno. Se tem um obstáculo ali, o seu pé simplesmente vai passar sobre aquele obstáculo, vai desviar dele. Então, esse conceito da mente estendida explica muito por que eu ando. Porque é muito consciente, eu estou ali tentando corrigir os movimentos agora para voltar a correr. Esse é o meu maior desafio, porque eu faço muito consciente certas coisas, e aí para eu correr eu tenho que estar tão treinado que aquilo aconteça de forma automática, de forma inconsciente. Então esse é o maior desafio hoje. Então foi isso que foi isso que aconteceu e que eu fiz na prática aí, mandando a informação da mente para baixo através do pensamento, das mentalizações, e o meu corpo respondendo também através dessas memórias que eu tinha muito, né? Por pedalar 100 km por dia aí em determinadas épocas do ano e ter 12 anos de treino e de rotina de atleta de alta performance, isso me ajudou totalmente, né? Tem algumas coisas até que eu anotei aqui, quando você falava, para lembrar, que a gente tem que agradecer até aquilo que a gente acha que não está sentindo. Sim. Né? Porque quando a gente fala assim, pô, você tá sentindo o dedinho da sua mão, o mindinho? Agora eu tô. Mas você tá porque eu falei. Né? A pessoa vai sentir porque eu falei. Sua consciência foi mas agradece a tudo. Porque se você só agradece quando você sente, então você só agradece quando você sente dor. Né? Você sentiu a dor e fala, ufa, eu tenho aqui. Nossa, agora eu vou agradecer. Né? Então, eu acho que tem que agradecer. E a questão da mente estendida que você falou também, é muito engraçado que a mente ela faz você ter a sensação daquilo que você também imagina.
Sim. No seu caso, você fez para coisa boa. Sim. Eu estou lá, eu estou fazendo abdominal, eu estou não sei o quê. Mas tem aquela que você faz que é do cara, eu já vi não sei se foi reportagem, uma história, do cara tá numa mesa de hospital e falar que tava pingando sangue e o cara... Morrer, morreu, Exato, né? entendeu? Então, assim, aquilo que você faz a sua mente acreditar é aquilo que se torna como verdade. Sim, a mente é atemporal e para ela não existe mentira, para ela tudo é verdade. Então, o que é um trauma? Uma questão negativa que aconteceu há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, e se você tem um gatilho que aciona aquele trauma, você volta lá, você revive tudo o que você reviveu, ainda que tenha passado 20 anos, 30 anos, 10 anos. Então, a sua mente leva e você revive, sente tudo aquilo e o seu corpo dispara todos os hormônios e todas as questões negativas referente a isso. Então, a questão da mente disciplinada aí é muito importante para isso, para você não ficar vivendo no passado, porque senão nesses 35 anos, esse 95% aí subconsciente, você está vivendo o seu passado e aí os resultados são os mesmos do passado. E aí como que você vai mudar os seus resultados, a sua qualidade de vida e atingir novos resultados, novos objetivos? Se tornando uma nova pessoa, pensando diferente, quebrando esses ciclos aí, saindo automático. Isso serve para a vida, né? Para tudo. Para a vida, porque a gente está falando no caso do acidente, mas isso serve para tudo, no seu trabalho, na sua família, né? Você falou de ser um atleta que você foi... Que muita gente fala assim, cara, você morreria pela sua família? Nossa, lógico que eu morreria pela minha família. Tá, mas então... Por que você não vive pela sua família? Cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente, cuidar do seu espírito. Por que você não faz isso para poder ter longevidade com os seus filhos, né? Ah, não, eu só morro pela minha família. Eu morro, Egoísmo, eu entraria numa bala pelo meu filho. Tá bom, você entraria, mas você tá se cuidando pelo seu filho? Você tá indo lá se cuidar, ter um condicionamento físico, que não falo nem por estética, falo por questão de saúde pelo seu filho. De defender eles, você entendeu? Se seu filho sair rolando aqui numa calçada, você consegue correr para pegar ele e segurar na mão dele? Você está preparado para isso? Então, eu acho que o que você falou é exatamente isso, cara. Tem que pensar no seu contexto geral, sua família, todo mundo. Sem dúvida, sem dúvida. Uma das coisas que mais me inspiram, assim, a chegar aos 100%, a melhorar diariamente é isso. É ser um pai cada vez mais presente na vida das minhas filhas. Eu tinha uma de 2 anos e meio na época do acidente, hoje ela tem 11. Agora fui pai recentemente, tem uma menina aí vai fazer 8 meses agora. Então, as minhas filhas são as minhas maiores fontes de motivação. Eu falo até nas palestras que elas são o meu porquê, né? Então, você ter grandes porquês vai te levar muito mais longe. E as minhas filhas são as minhas maiores fontes de motivação e as pessoas que me motivam a me tornar um ser humano melhor e a melhorar fisicamente também, diariamente, porque eu quero levar elas para viverem experiências autênticas e ser um pai presente na vida delas. Então, tudo isso, e proteger elas. Esses momentos de dificuldades é o que faz as pessoas ficarem mais fortes, né? A gente fala, quando você erra, que você fica forte. Quando você se torna num problema, sofre um acidente. Mas, assim, é legal você vir contar essa história para a pessoa não precisar passar por essa dificuldade, mas aprender com a sua dificuldade. Sim. Você se tornando um exemplo, uma pessoa de inspiração para essas pessoas. Então, a história do outro é legal para fazer com que a pessoa não precise passar por esse momento de adversidade, né? Aqui no livro eu conto a história que... Vai dar spoiler, hein? Tem muita história aí. Mas a avó de um dos meus personagens, tem um depoimento dele no livro também, ela uma japonesinha de 1,5 m, e ela falou uma coisa para ele que ele contou para mim e que eu levei aquilo para a vida. Ela falava, você não precisa beber da água do mar para saber que ela é salgada. Então, não espere sofrer na sua própria pele para aprender certas coisas. Tem 2 formas de aprender, uma é pela dor e a outra é pelo amor ou pela sabedoria, né? Então, você aprender com a experiência dos outros é a forma muito melhor e agradável de aprender. Então, não espere
Não vai lá beber a água do mar, não, para saber que ela é Você salgada. vai ver se a pressão não vai... A pressão vai explodir. Tem mais uma caixinha de perguntas, vamos lá? Para responder, solta aí. Quais as técnicas ou hábitos você utiliza para manter a clareza mental em situações de crise? Marco César. A meditação é a principal delas, né? A meditação é simplesmente o exercício de você treinar a sua mente para você ter controle sobre os seus pensamentos. E isso é fundamental nos momentos de tensão, nos momentos de crise, nos momentos que as coisas não saem como você gostaria. Então, ter sido praticante de yoga desde muitos anos antes e hoje eu pratico diariamente, então isso sem dúvida é algo que é um grande diferencial aí que eu super indico como mentor. Eu super indico para todo mundo aí a meditação, porque você é o reflexo da sua mente. Sim. E da qualidade dos seus pensamentos. Então, a mente é atemporal, como a gente disse. Então, o que é a ansiedade? Excesso de futuro. Você está pensando demais no futuro e querendo que as coisas aconteçam mais rápido. O que é a depressão? Excesso de passado. Você está lá atrás, você está vivendo o seu passado. Então, para você estar 100% no agora, 100% no seu processo, você vai precisar domar a sua mente. Até o canal de transmissão do meu Instagram aí chama Domine a Sua Mente. E eu vou começar o meu podcast agora também, certo? Eu coloco mensagem diariamente lá sobre isso, com ferramentas sobre isso, mas a principal é a meditação, para você... Porque você não controla o que chega até você, as adversidades, as pessoas que cruzam o seu caminho. Isso eu aprendi com o estoicismo, né? Você nunca vai ter controle sobre o que é externo. Você só pode controlar o que é interno, o que depende da sua mente, o que depende dos filtros que você vai colocar no que está acontecendo com você ali. E isso vai trazer a forma como você vai interpretar e como você vai reagir àquilo. Então, uma mente calma é imprescindível para você passar bem por tudo que você não controla. E aí você fez esse tratamento mental, espiritual, filosofal, sabe? Todas as energias possíveis, aí você me volta a andar, cara. Sim. 7 meses depois, minha meta era andar em 6 meses, que eu soube da história de Atrasou um cara... um mês, hein? Eu tive... Fala assim, que filho da mãe, né? Que tá me tirando aqui, cara. É que com 3 meses meu pescoço estava quebrado, ainda tive que passar para uma segunda cirurgia. E aí eu escutei a história. Pra você não falar, a gente vai ver um VT e aí você comenta que aí fica mais fácil. Tá, solta beleza. aí, ô Jô. Aquele ali sou eu dando os primeiros passos aí aos 7 meses. Então, eu passei por uma segunda cirurgia com 3 meses, que é aquela do raio-x ali do meu pescoço atual. E então, 7 meses a gente bateu aquela meta ali, porque eu soube da história de um cara que tinha sofrido um assalto aqui em São Paulo. O cara queria o relógio dele, ele não conseguiu tirar, assim, no desespero, e o cara deu um tiro a queima-roupa nele. E ele virou, assim. Aí a bala pegou aqui nesse osso atrás da orelha, que é o osso mais duro que a gente tem no corpo, e foi lá no meio do pescoço dele. E aí, 7 meses depois, ele voltou a andar. Isso um amigo meu me contando essa história. E aí, quando esse amigo me contou essa história, eu falei, bom, então se teve um ser humano que voltou a andar, eu também vou voltar a andar. Isso é um conceito da PNL, eu fui descobrir depois, né, que diz que tudo que um homem pode, o outro pode modelar e pode também fazer ou pode até superar, né?
Então, tudo que um homem pode, o outro também pode. Essa é uma das minhas missões hoje, para quem principalmente sofreu esse tipo de lesão, né? Assim como aquele cara fez diferença na minha recuperação. Quando eu soube dessa história, não, então se teve um ser humano que voltou a andar, eu também vou voltar a andar. E ali eu tracei a minha meta, e essa é importante, você ter metas muito bem claras, né? Outra coisa que fez total diferença na minha recuperação. Diante de tanta dificuldade que você teve tudo para também se vitimizar, né? E você não se vitimizou. É o mesmo conceito, né? Sim. Você vai indo sempre no mesmo conceito de... Você tem várias opções, se vitimizar, é isso? Esse é um caminho que eu optei por nunca seguir. Até hoje eu não uso adesivo no meu carro, de PCD, e não uso vaga especial e tudo mais, porque isso é algo sobre crença também. Eu sempre me vi como um atleta e na minha cabeça eu sou um atleta ainda, igual aquele atleta de antes. Então eu treino hoje diariamente, 3 treinos por dia, uma rotina de atleta de alta performance ainda, para buscar chegar nesse 100% aí, que falta 10%, 15% para chegar nesse 100% aí. Então eu sempre optei por manter essa crença, essa mentalidade de que eu sou um atleta e que esse é só mais um treinamento, que esse foi só mais uma adversidade, só mais uma derrota. Mas De alguma forma você enfrenta alguma desconfiança ainda? Porque é o seguinte, uma coisa é você ter sofrido um acidente, né? Esses dias eu vi até de um caso da menina que estava em um estado de câncer terminal e assim, ela continua viva, continua... e aí parece que o pessoal queria que ela morresse. Porque conforme ela vai superando os obstáculos da vida dela parece que não é admissível para as pessoas que ela esteja superando isso, porque cada comentário que eu vejo no Instagram dela me deixa até abismado. De você ter conseguido essa força de vontade, ter conseguido fazer as coisas mudarem, não ter aceitado onde você estava. Você acha que alguém desconfia de que se era uma doença, se era um problema que aconteceu mesmo, ou se era só uma lesão? Você acha que não? Algumas pessoas, às vezes até pessoas que estão com esse tipo de lesão, que tem esse paradigma que é impossível, que é irreversível, parece que às vezes eu sinto, ele deu sorte, a lesão dele não foi tão grave como a minha. Então isso eu vejo muito. E por isso até que eu estou trabalhando para voltar a correr agora. Esse é um dos motivos, porque eu identifiquei que o que mais deixa as pessoas, eu e os profissionais envolvidos na minha recuperação, que o que mais deixa as pessoas na cadeira de roda e que traz pouca recuperação para elas é essa crença, eu não vou voltar a andar mais, o que eu tenho não tem cura, o que eu tenho é irreversível. E aí aquilo é o limite para a pessoa. Esse é um paradigma. Então, o que eu estou fazendo para tentar voltar a correr, desafiando o impossível novamente, 1 em cada 1000 que sofre esse tipo de lesão volta a andar, mas que voltou a correr não existe nenhum no planeta, e eu estou trabalhando para ser o primeiro. E por que isso? Porque eu vi que também era uma crença que estava me limitando. Eu já ando, eu ando com uma certa dificuldade e tal, e demandou muita disciplina, muita força de vontade, muitos anos para eu estar onde eu estou hoje. Mas será que eu não estou limitando? Um profissional que passa meus treinos virou para mim, ele mora na Austrália, é um carioca que mora na Austrália, ele falou, você tem potencial para voltar a correr. E aí ele falou aquilo, eu falei, cara, voltar a correr, para andar dá um trabalho danado, parece que eu tô com 2 caneleiras de 5 quilos aqui, uma em cada perna. Correr, velho. E aí eu fiquei 1 ano meditando sobre aquilo e tal, até que eu falei, eu vou virar, se eu quero chegar no 100%, eu vou ter que traçar um grande objetivo de novo. E aí foi quando eu tracei o objetivo de voltar a correr. E aí eu vi, quando eu comecei a escrever o que vai ser o roteiro, isso vai virar um documentário, a gente está na fase de captação, a gente aprovou ele na Lei do Incentivo à Cultura, está na fase de captação de patrocínio para fazer esse documentário, a gente quer fazer num padrão aí Netflix, para quem sabe chegar nessa plataforma de streaming ou alguma outra maior. Mas quando eu comecei a escrever e pensar sobre isso, eu falei, cara, eu acho que eu estava me limitando. Eu mesmo
que sempre busquei essa mente disciplinada, a hiperconsciência, essa mente calma, o estado de flow, e ajudo pessoas a se superarem diariamente, será que eu não estava me limitando, não? E aí Deus colocou esse cara no meu caminho para falar, ó, você pode muito mais do que isso. E aí, quando eu aceitei aquilo e comecei a perseguir essa grande meta, eu evoluí demais nesse último ano. E aí eu... É que você não criou barreiras, né? É aquele negócio. Você vai ser o primeiro, porque depois vai vir outros. Vai, depois... Né? Para nós não é só o chegar, né? Para nós é mostrar para as pessoas que elas também podem chegar. E quando uma pessoa até que já tem o mesmo... Desculpa se eu estiver falando alguma coisa errada em relação se é problema, se é... Sabe? Você me corrija, tá? Se a pessoa fala que tem o mesmo problema e fala assim, não era tão grave, é porque na verdade a pessoa, ela inveja o seu resultado, né? Sim. Agora, todo esse processo que você fez, ela não fez para ela falar se realmente daria certo ou não. Ela tá aí falando, não, é mais fácil eu criticar o seu resultado, desmerecer o seu resultado do que eu fazer tudo o que você fez. Do que pagar o preço. Isso eu estou lendo um livro agora, chama O Homem Medíocre. Foi escrito em 1910 por um argentino, e o título é esse, mas é para você não ser uma pessoa medíocre, né? E o que ele é algo que eu já tinha comigo, mas ele fala claramente nesse nível. As pessoas olham as pessoas de resultado e aí elas pensam, nossa, vai dar muito trabalho para chegar onde elas chegaram. Então, o que elas fazem? Deixa eu trazer ela para o meu nível aqui embaixo, que aí é o meio mais fácil. Então, eu vou puxar a pessoa que está acima para baixo, ao invés de me tornar uma pessoa maior e melhor. Então, isso acontece demais. Mas o que a gente está fazendo, isso é uma quebra de paradigma. É o efeito Roger Bannister, né? O primeiro cara que correu 1 milha abaixo de 4 minutos, lá em 1962. E aí todas as pessoas, os fisiologistas, os especialistas, não, isso é impossível. O ser humano não foi projetado para correr nessa velocidade. E aí muita gente tentando isso e ninguém conseguia. Até que ele foi o cara que falou, não, fazendo o que todo mundo faz, realmente é impossível. Mas ele fez tudo diferente, ele treinou diferente, ele se alimentou diferente, ele pensou diferente, ele acreditou, e ele foi lá e bateu a milha abaixo de 4 minutos. Primeiro ser humano a fazer isso. E aí, passou 1 ano depois, mais de outros 100 caras tinham corrido a milha abaixo de 4 minutos. Quebrou a barreira, né? Quebrou a barreira, quebrou o paradigma. Então, é a frase do Mandela, né? Tudo parece impossível até alguém ir lá e fazer. Então, é assim que os paradigmas são quebrados. E eu espero quebrar esse paradigma aí da corrida, porque aí as pessoas que, mas ele deu sorte, tá, agora ele voltou a correr, e aí você vai fazer sua parte ou o que você vai arrumar de desculpa agora? Vai quebrar, sim. Tem uma foto sua, o VT de você andando de bike? Põe aí, ô Gil. Perguntar pra você em casa, qual que é a sua desculpa? Responde aí pra mim. Cara, vou fazer uma brincadeira com você aqui. Você vai escolher de um número de 1 a 4. E vai ter algumas frases. E eu queria que você falasse, comentasse sobre essas frases aí. Certo. Tá lá. Põe aí os números, meninas. E aí? 3. 3. Vive intensamente o seu presente para extrair algo de cada situação e usar tudo isso ao seu favor lá na frente. Esse é meu lema de vida, né? Eu acho que é isso. Hoje, quando eu subo em cima da bicicleta, tem muita gente que fala, nossa, como você não tem medo? Eu jamais subiria em cima da bicicleta novamente. Mas quando eu estou em cima da bicicleta, é o momento que eu mais me sinto vivo, assim. A bicicleta
foi a minha vida por 12 anos. E tem uma frase de um filme que eu gosto muito também que diz: estar na corda bamba é viver, todo o resto é esperar. Então, quando eu estou em cima da bicicleta, é o momento que eu mais estou vivendo intensamente. E viver é a questão da intensidade. Eu sempre fui assim, né? Eu sou intenso em tudo que eu faço e é só dessa forma que você vai extrair o máximo daquela situação, você vai aprender com aquela situação para se tornar uma pessoa melhor em todos os sentidos, se tornar uma pessoa mais complexa, mais completa, né, em todos os sentidos. Isso é princípio de antifragilidade também, né? O Taleb fala isso no livro dele e é sobre isso, né? Show. De 1 a 4 menos a 3. 1. 1. Vamos ver, hein? Hoje eu tô tendo uma aula aqui, cara. E aí, Jô? Combate o bom combate, termine a corrida, guardei a fé. Combati um bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. É isso? Essa passagem bíblica aí Estou escrevendo o roteiro do documentário lá e não quero dar spoiler não, mas eu já vi uma cena na minha cabeça. Esse documentário tem previsão para sair? Até o meio do ano que vem, por aí. Então, eu preciso voltar a correr primeiro e aí depois a gente documentar tudo isso. Aí tem a questão de um profissional que vai fazer um estudo sobre isso para a gente documentar através de exames também, de publicar artigo. Então, mas no máximo até o final do ano que vem aí. E isso é algo que faz o meu coração bater mais forte. A palavra é viva, né? Assim como em vários momentos da minha recuperação chegou pessoas chaves ali, abriu a Bíblia e leu palavras que eu precisava ouvir naquele momento. E então essa de combater o bom combate, de terminar a corrida e nunca perder a minha fé, isso é algo que me faz eu sentir o cara mais vitorioso do planeta. 2 ou 4? 2. 2. Depois eu acho que eu vou fazer uma brincadeira aqui, dessas duas últimas, que é a 2 e a 4, de a pessoa só ver a sua resposta se seguir o canal. Bom, vamos lá. 2. Há duas formas de viver. Uma delas é não acreditando em milagres e a outra é acreditando que tudo é um milagre. Albert Einstein. Isso eu sempre falo no final das palestras, porque muita gente chega até mim e fala: nossa, você é um milagre. Aí eu cito essa frase, eu falo: o Albert Einstein foi muito preciso nessa frase e não sei vocês, mas eu fico com a segunda opção, eu acredito que tudo é um milagre. Então, lá na UTI eu refletia muito sobre isso, né? Quando eu estava respirando código de aparelhos, eles tiravam um tubo ali para colocar o outro, não vinha ar, e aí eu refleti e falei: cara, que milagre que é respirar, que milagre que é enxergar. Eu fiquei 22 dias sem comer e sem tomar água. E aí, cara, que milagre que é você tomar água, que é você se alimentar. Então, naqueles momentos, isso me trouxe uma gratidão muito grande, porque eu fui vendo, né, o milagre que é estar vivo, não é só andar, não é só depois de tudo que eu passei. Estar vivo é um grande milagre. Então, se você acordou, abriu o olho, está enxergando, está em pé, está indo ao banheiro, fazendo suas necessidades, isso é um milagre grandioso. E viver é realmente uma dádiva. Então, dê valor a isso. Por último, quanto maior a tarefa que o universo tiver para você, maior vai ser o seu treinamento, maior serão as adversidades que irão cruzar o seu caminho. Deus investe pesado naquele que ele tem grandes propósitos, né, e tem uma grande missão. Então, a preparação vai ser exatamente proporcional ao tamanho da sua missão, né? O Jung fala isso também, né? Onde está o seu medo, ali está a sua tarefa. Então, Deus, o universo, chama do que você preferir, eles são realmente perfeitos. E um parâmetro que nasceu disso, de quando eu cito isso nas palestras, é que se você está numa fase muito difícil, persevere e confie, porque isso, na verdade, significa que você está próximo. Porque quanto mais próximo você chega dos seus objetivos, mais as coisas ficam difíceis, que é a hora dos últimos testes.
É hora de Deus te testar ali de algumas formas e parece que ele pensa, deixa eu ver se ele realmente está pronto. Deixa eu ver se ele atingiu o merecimento, se ele aprendeu tudo que ele precisava para finalmente conquistar esse grande objetivo, para bater essa grande meta ou realizar esse grande sonho. Então, se está muito difícil, persevere e confie, porque isso, na verdade, significa que você está próximo. Essa parte espiritual sua, você assimilou ela, assim, você pegou para você mais isso após o acidente ou você já tinha isso muito forte em você? Já tinha. Muitas pessoas me perguntam isso, acham que foi depois do acidente, mas o Otávio Gross, que é o coautor do meu livro, ele me falou um dia, falou, o seu acidente, na verdade, foi só um detalhe, né? Porque você já era essa pessoa antes, você já buscava tudo isso antes. Então, eu sempre fui essa pessoa desde muito novo, sempre tive experiências com Deus, assim, muito claras, muito palpáveis, assim, principalmente nos momentos difíceis, assim, viajando com dinheiro contado no bolso, ficando sem grana e tudo mais. Então, Deus sempre esteve muito presente na minha vida em todos os sentidos. E então, o acidente eu vejo que veio para chamar a atenção, assim, de uau, nossa, o que aconteceu com esse cara? Como assim ele superou? Aí, quando as pessoas vão ouvir, eu fiz e fui o que eu já era antes. Então, o acidente... Mas acaba enxergando a vida um pouco diferente também, né? Sim, essa questão do milagre e tudo mais, porque, como eu disse, aquele super-humano, aquela máquina que eu era, é muito fácil você cair na armadilha de que você é autossuficiente. Então, o maior aprendizado que veio, assim, para mim, em relação a isso, foi que, cara, você pode ser o cara mais forte do mundo, ter a melhor cabeça, que se não for da vontade de Deus, tchau. Né? Eu vi pessoas morrendo na minha frente no hospital e parece que algo desliga ali, como chegar na tomada e desligar ali a luz. Então, se chegou a hora, a pessoa vai mesmo. Então, se não for da vontade dele, nada acontece. Temos um VT aí do seu trabalho hoje, vamos dar uma olhada? Bom. Solta aí, Jô. Agora, palestrante, Sim. O que você espera aí transmitir com essa mensagem? Hoje cheguei aí a grandes empresas aí nacionais, multinacionais. É o meu principal trabalho hoje e é muito gratificante colocar a minha história a serviço das pessoas e ver o impacto dela na vida das pessoas. Então, isso traz sentido para tudo que eu passei. Tem o livro do Viktor Frankl, lá Em Busca de Sentido, do cara que ficou lá no campo de concentração, do nazismo e tudo que envolve. E ele fala que você tem que encontrar o sentido da vida. E quando eu comecei a contar a minha história e ver o impacto que ela tinha na vida das pessoas, isso fez eu entender o porquê que eu tinha passado por tudo aquilo. Então, isso traz sentido, é muito gratificante. E essa é a minha missão de vida hoje. Eu vejo que Deus permitiu que a tetraplegia acontecesse na minha vida, foi para isso. E aí, certo dia, ele me falou claramente, né? Ele falou, a partir de hoje você não vai só mostrar que uma vida extraordinária é possível. A partir de hoje você vai ser a minha ferramenta, que na verdade vai mostrar que tudo é possível. Então, através das minhas palestras, do meu livro, da minha mentoria, eu levo isso para as pessoas e eu sirvo a vida das pessoas. Essa é a minha missão. E é o meu propósito hoje, e esse era o propósito de Deus, sem dúvida, para tudo que aconteceu lá atrás. Tem pessoas que vêm para ser pastor, padre, né? Cartomante, ajudar uma instituição de caridade. E tem pessoas que Deus manda para inspirar outras vidas. Sim. E é a missão. Sim. E essa missão você não tem como correr. Tem lá a história lá do Chico Xavier, que ele queria correr, não queria fazer o negócio, tinha até meio que medo. Mas não vai fugir, cara. Essa é a sua missão, você vai ter que encarar. Sim. É assim que eu quero.
E aí ele vai capacitando. Capacita. Outro dia a mulher falou para mim, nossa, você tem o dom da palavra no final da palestra. Ele falou, deixa eu te contar um negócio. Até os 20 anos eu era o cara mais tímido que existia. Eu tinha, tipo, pavor de falar. Aí até eu lembrei dessa frase do Jung, né? Onde está o seu medo, está a sua tarefa. Porque, cara, o seu propósito está totalmente ligado ao seu medo, às suas limitações e a tudo que envolve. Então, é Deus que vai capacitando mesmo, porque hoje eu já falei para 1.000 pessoas presencial, já fiz palestra na Vivo, na ArcelorMittal, na Claro, em várias outras grandes empresas e tudo mais. Então, quando eu olho para trás, para aquele menino tímido que tinha vergonha de falar, para hoje falar presencialmente para 1.000 pessoas e daqui pouco tempo aí estar falando para 5.000, 10.000 pessoas, Parabéns. realmente é questão de ser capacitado mesmo. É isso aí. Tem mais uma caixinha de perguntas? O que você acredita que é importante para superar uma grande dificuldade? A persistência ou a flexibilidade para mudar de estratégia? As duas coisas são importantes. Tem gente que começa a desistir logo nos primeiros obstáculos e tudo mais. Então, a minha palavra preferida é a perseverança, que é sobre você persistir com esperança. Mas a flexibilidade também é muito importante, porque se algo não está funcionando, não está dando certo, aquilo ali está trazendo informações valiosas para você de que daquela forma não está funcionando. Então, você ser flexível é importante, igual a questão da corrida. A minha meta era correr agora em dezembro. 1 ano, falei, eu vou treinar 1 ano e vou bater essa meta. E chegou dezembro e a gente viu que falta muito ainda. Aí eu tinha 2 opções, desistir ou vou colocar mais 1 ano, eu vou trabalhar mais 1 ano. Né? Não existe plano perfeito e que vai dar tudo certo, então tem coisas que você vai descobrindo ao longo do caminho. Então ter essa flexibilidade é importantíssimo, até para não desistir, porque se eu não fosse flexível em relação a essa meta, realmente é impossível voltar a correr. E não deu, tentei 1 ano, não deu, mas eu vou tentar 1 ano e vou desistir ou eu vou tentar até fazer. Aí que é a grande diferença. É a visão. Tem mais um VT aqui sobre você fazendo um tratamento? Vamos dar uma olhada, meninas? Isso daí a gente a gente experimentou, é uma esteira que ela anula a gravidade, né? Então ela lacra o corpo ali da cintura para baixo e vai aliviando para ficar leve. Então a gente fez um teste ali para ver como que o meu corpo responderia. Então aquilo ali é usado normalmente para quem operou o joelho, não pode ter impacto, e aí precisa treinar e manter o corpo em movimento de alguma forma. Então, ali ela elimina o impacto. Então, a gente fez um teste, mas ali ficou muito bem claro que o que eu tenho que trabalhar é essa capacidade de mudar as pernas rápido. E isso é um pouco por causa da lesão, mas principalmente a gente sabe hoje que é por causa do padrão que eu formei nos últimos 8 anos. Então, nos últimos 8 anos eu ando dando um passinho de cada vez, batendo o pé no chão, buscando estabilidade, para não cair. É uma defesa do corpo, é algo que não vai sair andando de qualquer jeito e cair, bater a cabeça e tudo mais. Só que esse padrão de andar lento hoje é o que mais me impossibilita de correr. O que te ajuda é o que te dificulta, né? É o que dificulta. Então agora todos os meus treinos depois daquilo ali, a gente viu, a gente tem que quebrar esse padrão de movimento. Aquele negócio, não quero mais agora essa ajuda, agora eu preciso de outra ajuda. Agora eu preciso ir para o outro nível, eu preciso abandonar esse padrão velho aí, então é o que a gente está fazendo. Cara, na medicina hoje ela está muito avançada, acredito que muitas pessoas até criticam a medicina no Brasil, mas eu pelo pouco que eu vejo, ela está muito bem avançada,
Mas você acha o que ainda pode melhorar bastante nela, cara? O que dá pra... Tem alguns estudos, assim, específicos pro meu caso, tem alguns estudos acontecendo. Eu até inscrevi num dos Estados Unidos lá, não chamaram, mas ainda tem esperança. Tem o de célula-tronco, que também eu estou falando com o médico agora, que vai começar aqui no Brasil, talvez a gente faça algo nesse sentido. Então, tá engatinhando. Tem um evento da Red Bull que chama Wings for Life. O slogan é Corra por aqueles que não podem. Que um amigo do dono da Red Bull sofreu um acidente, ficou tetraplégico, e aí ele tomou conhecimento de, nossa, como assim, não tem cura para isso? E aí ele criou esse evento que acontece anualmente no mundo inteiro e toda a verba de inscrição é convertida para pesquisa para buscar a cura para lesão medular, ou tratamentos, né, para lesão medular. Então as coisas vão avançando, eu tenho esperança nesse sentido, mas enquanto isso eu vou fazendo a minha parte, porque a nossa parte ninguém vai fazer pela gente. Achar que vai chegar um remedinho, uma pílula, Não vai ter. uma fórmula mágica aí, não vai ter. O principal vai depender de você, então você jamais deve deixar de fazer a sua parte. Então, Depois disso tudo, de você desafiar a medicina, de você conseguir passar por tudo isso, essa frase viver intensamente, ela tá dentro de você, né? Ela não sai de você, né, cara? sim, isso é sobre estar vivo, é sobre sentir vivo e é sempre sobre buscar o próximo nível, né? O Tim Grover fala no livro dele, Implacável, ele foi coach do Kobe Bryant e do Michael Jordan. E ele fala, os realmente grandes jamais deixam de buscar o próximo nível. Então, você traça uma meta, atingiu aquela meta, então, qual que é a próxima? Qual que é o próximo degrau? Qual que é o próximo nível? Então, isso é eterno, né? Eu acho que a gente está aqui para evoluir, para aprender, e é dessa forma que a gente contribui para as pessoas que estão à nossa volta, é dessa forma que a gente deixa um legado. Então, isso sou eu e essa é a minha vida. Tantas vitórias assim, que você tem, vitórias, essas conquistas que são grandes vitórias. Você tem noção na sua cabeça do legado que você está deixando para as pessoas, cara? Você consegue dimensionar isso na sua... Porque Não. isso é uma coisa que a gente faz e quando de repente para pensar, dá uma loucura, não dá não? Às vezes eu assusto assim com algumas mensagens. Imagina, porque eu tô assustado, cara. Com alguns feedbacks assim da galera e o livro é interessante. Outro dia eu estava dirigindo, eu falei, já era tarde, voltando de uma palestra, e eu falei, cara, cansado. Só que eu falei, cara, talvez... Aí um cara me mandou uma mensagem, tô aqui lendo seu livro e tal, e tive esse insight aqui, tive esse aprendizado. E aí eu parei para refletir, vendo que doido que é isso, né? Às vezes você tá ali buscando seus objetivos, vivendo a sua vida, mas o seu livro, a sua palestra, o seu conteúdo digital tá servindo e fazendo a diferença na vida de alguém. Então isso é sobre legado e é sobre realmente estar contribuindo nessa vida, né? Sendo um fator de soma nessa vida. Então não tem nada mais gratificante que isso. Eu nem vou falar do objetivo de voltar a correr, porque para mim isso daí você já alcançou. Mas qual é o seu maior objetivo? Então, o principal é estar 100% recuperado, né? Chegar no 100%. Então, porque é aquilo, né? Eu li num livro e fala, né? Que a divindade se manifesta perfeitamente num corpo são, numa mente sã e num corpo são. Então, para ser o exemplo máximo de mente sã e de espírito são, eu acredito que o meu corpo ele tem que ser o reflexo disso. Então, por isso que eu busco aí diariamente chegar nesse 100%. Show. Enquanto eu estiver vivo, eu vou estar buscando. Tem a última caixinha de perguntas. Vamos lá? Que conselho você dá para alguém que desistiu, que não vê mais saída? Regina Miranda, pesado, hein? É pesado. Eu acho que o conceito é o do Viktor Frankl, né? É você buscar o sentido do que você está passando, do que fez você parar e do que fez você desistir. E a segunda coisa é você encontrar o seu porquê. Que aí, como disse Nietzsche, né, quem tem um grande porquê suporta todos os comos, suporta qualquer como. Então, espero que você encontre o sentido e o porquê.
porque isso foi o que me ajudou a seguir em frente, isso é o que me ajuda diariamente a seguir em frente, porque tem dias que nem todo dia eu acordo motivado, com energia e com disposição para treinar tanto igual eu treino. Para pegar o carro hoje, vir aqui dirigir 300 quilômetros, para vir aqui e voltar para casa, 4 horas dirigindo. Mas é o meu porquê, eu vou lá e vou contar minha história, vou transbordar tudo que eu aprendi e colocar isso a serviço de outras pessoas. E se isso fizer a diferença na vida de uma pessoa, valeu a pena. Então, ter esse propósito, ter esse porquê é o que me move, é o que me dá energia, o que traz energia, sei lá de onde, tem hora, sei lá de onde não, vem de cima, claro, essa energia. Então, é sobre encontrar o sentido e o porquê aí, e aprender, né? Porque nada é por acaso, tudo vem pra gente aprender, ou por merecimento ou para nossa evolução. Aprendi isso recentemente com o Rodrigo Cardoso, que passou ali naquele VT, o palestrando era no evento dele, e lá eu aprendi isso. Ele fala aqui, tudo que vem pra gente ou é por merecimento ou é para nossa evolução. Então, busque, eu falo isso nas palestras também, que ao invés de perguntar por que isso comigo, pergunte para que isso comigo. Isso muda tudo, parece só uma mudança de palavras, mas muda tudo. Porque aí você vai sair de uma visão de vítima e vai para uma visão de aprendizagem. O que eu posso aprender com isso? O que isso veio para me deixar mais forte, para me transformar numa pessoa melhor. Então, quando você vê dessa forma, aí você começa a superar e a sair disso. Tem vários livros que você falou aqui, né, de frases. Quais são os livros, séries e filmes que você indicaria para as pessoas, assim, brevemente, que você lembre agora? Filme eu assisto muito pouco, deixo O Poder Além da Vida aí, né, que é o filme... Esse é o concurso, né, cara? Esse eu já assisti umas 20 vezes aí, só de falar dele já dá vontade de assistir de novo. E se eu estou em algum momento, assim, difícil, eu volto lá e assisto ele. A série tem a do Senna agora aí, recém-lançada, é fantástico, né? O ídolo máximo do esporte. Atrás de você aí, ó. Então. O cara... E livro sobre rodas, a história da reinvenção da vida, o meu, claro, né? Tem muito livro aí, mas o que inspirou esse filme Poder Além da Vida, que é O Caminho do Guerreiro Pacífico, é fantástico. Para quem gosta de esporte, você que gosta de correr, Nascido para Correr, um livro fantástico. O Jogo Interior do Tênis, outro livro fantástico também. Eu fiz uma postagem, eu acho, no meu Instagram sobre os top 10 livros aí. A Lei do Triunfo do Napoleão Hill, eu li com 22 anos e também outro livro fantástico. Autobiografia de um Yogi, outro livro também que não é da linha de yoga que eu pratico, é da linha do yoga, que é a linha Vedanta, são duas linhas diferentes, mas é um livro falando de espiritualidade aí, é lindo e eu aprendi muito com ele. A lista é grande aí. Falar nisso, você tá aí, né? Lançou seu livro. Sim. Fala um pouquinho sobre o livro. Então, esse é o Sobre Rodas, a história da reinvenção Sobre rodas. da vida. Então, aí tem todos os detalhes de toda essa jornada, como que eu comecei no esporte, tudo que eu aprendi com o esporte, detalhes e vivências aí de hospital. Então, tá tudo aí. Tem lá no meu Instagram, no link da bio, lá as pessoas podem adquirir, eu mando com a dedicatória no nome da pessoa aí, com todo carinho. As experiências autênticas são o caminho para o diálogo entre a performance e a vida. É isso. O coautor tem um livro que chama Conquistas Autênticas. E aí a gente conversando, ele falou isso, você é o cara que viveu na prática experiências autênticas. Então, isso é o que eu mais incentivo as pessoas a No Instagram viverem. tem um link na bio, lá Tem, na bio. Quanto tem. que tá saindo o livro? R$ 69,90. Show de bola. Ó, você que estiver assistindo aqui e tá comentando aqui, eu vou sortear pros 10 livros desse daqui para vocês. Então, todo mundo colocar aqui, eu quero esse livro. Então, a gente vai sortear entre os 10, assim, entre esses 10, e vamos dar 10 livros para vocês aí. Vamos mandar para vocês, tá? Presente nosso aqui do Juntos Somos Mais Fortes e fazer com mais 10 pessoas conhecendo um pouco da história também. Show, isso aí, bacana demais. Cadê a foto do livro? Eu não vi. Sobe aí.
Quero ver na tela também. Quero. A técnica aí querendo também. Show de bola. Cara, ao longo dessa jornada aí, você teve sempre anjos que apareceram na sua vida, né, cara? Sim. Fala um pouquinho de quem te ajudou, quem te ajuda. Sim. Tem muitos anos, né? Muitas pessoas passaram no meu caminho ao longo dessa trajetória aí, né? É até difícil citar assim, mas minha família, o tempo todo do meu lado, até quando eu estava lá na neurologia, o pessoal até estranhou, assim, porque eram duas pessoas por dia, né? 12 em 12 horas. E aí eu fiquei 23 dias lá e repetiu uma ou duas pessoas só. E aí o pessoal da enfermagem falou, nossa, que tamanho que é a sua família, que tipo, mal repetiu gente aqui. Então a minha família é muito grande, muito unida, fez total diferença, assim, desde o início. E aí a mãe da minha primeira filha, na época, continuou do meu lado, foi super parceira, me ajudou muito também. Os amigos, toda a comunidade da bike, o esporte inteiro parou, assim, o pessoal criou campanhas. Na época nem existia essas vaquinhas online igual hoje. O pessoal criou campanha e inovou nesse sentido. Os profissionais envolvidos, então eu fui muito abençoado de ter pessoas do meu lado ali, fisioterapeutas e personagens e tudo mais, pessoas que realmente amam o que fazem e abraçaram a causa. Então, muita gente, patrocinadores que foram chegando e Tem fizeram bastante a diferença. patrocinador hoje? Bastante também. Hoje tem parceria com a Caloi. E então é muita gente. É até difícil de citar assim específico, porque senão eu vou acabar esquecendo. Acaba ficando meio que injusto, né, cara? Mas muita gente. Cara, a gente tá aqui, né, chegando ao final. Você falou das pessoas aqui que te ajudaram pro longo desse tempo. E eu queria te mostrar um VT aí. Vamos lá? Mostra aí, meninas. Oi, meu amigo Wilson, tudo bem? Passando aqui em meia viagem, mas tirei um tempinho aqui para gravar um vídeo para você. Acredito que esse momento seu aí, no Juntos Somos Mais Fortes, vai fortalecer muito todas as pessoas que, por sua vez, muitas vezes desanimado pelos entraves que a vida proporciona. Então, estou passando aqui para desejar um fraterno abraço, que tudo dê certo aí para você. Sabia que isso ia dar certo de você aí, junto com o Ângelo, fazer esse momento nessa entrevista para impulsionar as pessoas a acreditar mais em si. Um grande abraço. Fala, meu amigo Agostinho. Muito bom poder falar um pouquinho de você, depois de um ano tão exigente, tão desafiante, com abundância de fé. E se eu posso deixar uma mensagem de tudo isso, de toda essa co-construção que a gente viveu por esse período, é a possibilidade de ter experimentado o transcendente, o extraordinário e o impossível ao seu lado. Que você continue, através da sua história, de todo o teu exemplo, levando essa luz às pessoas para que elas também possam, de fato, vivenciarem o extraordinário e o impossível na vida delas. Segue firme, tamo junto e fica com Deus. Show. Massa demais. Grandes amigos aí. Essa é a nossa missão, né? O Pedro é o cara que mais esteve próximo de mim, que teve mais dias do meu lado, assim, esse ano. E ele é o cara que acreditou também nesse projeto da corrida. E o cara que está estudando diariamente, buscando a ciência, até é engraçado que aí ele vai buscar estudos científicos sobre isso, fica o final de semana inteiro buscando, e aí chega na segunda ele, cara, não encontrei nada. Ele falou, você é a ciência acontecendo aqui ao vivo e a cores, porque até onde a ciência chegou, isso já ficou para trás há muito tempo. Então a gente está quebrando o paradigma e a gente vai ter que criar a sua ciência, porque ninguém chegou até aqui e ninguém está buscando o que você está buscando. Então ele é um cara extraordinário, muito estudioso e muito espiritualizado também ao mesmo tempo. Então é um presente assim ter pessoas tão especiais assim na minha vida, acreditando. Aí tem o Felipe, que é o que mora na Austrália, que é o cara que plantou essa semente da corrida. Então Deus realmente usa as pessoas, coloca as pessoas certas no nosso caminho.
e sempre com esse propósito de deixar um legado e deixar algo benéfico e que vai fazer diferença na vida de outras pessoas. Então, esse é o processo, esse é o que a gente vive diariamente, é o que nos move. Essa é a chama que queima no meu coração e que me coloca em movimento diariamente, né? Isso Então, aí. Ô, Wilson, tem umas perguntas agora de bate pronto. Essa você não pode pensar muito Sim. e responder como vem na cabeça. Bora. E assim, o quanto mais curto as primeiras palavras que você bater assim, tá bom? Certo. O que é fé pra você? Acreditar naquilo que não se vê. O que é a vida pra você? A vida é uma dádiva, O que significa o esporte para você? uma grande ferramenta de evolução humana. Algo que você diria pro Wilson de 12 anos. Siga o seu coração. Continue seguindo o seu coração. Cara, a gente tá chegando ao final. E se puder mandar uma mensagem para quem tá assistindo a gente, agradeço. Eu acho que, em poucas palavras, assim, é uma mensagem que eu medito sobre ela desde os 21 anos de idade, que um amigo me apresentou. Depois ele disse que tinha encontrado no livro, eu fui lá e li o livro inteiro e não encontrei. Eu acho que ele foi a ferramenta de Deus ali que me transmitiu essa mensagem, e é a mensagem que eu busco deixar para as pessoas hoje, em poucas palavras, e ela diz: o que você precisa está dentro de você. É isso que eu acredito, é isso que me fez vencer o impossível, é isso que me transforma numa pessoa tão grata e feliz hoje, apesar de algumas limitações físicas, e é isso que me move. Então, até nas palestras eu passo um vídeo lá sobre propósito e no fundo tem aquela frase, aquela música do U2 que fala: eu escalei as mais altas montanhas apenas para estar com você, mas eu não encontrei. E aí eu brinco, né? E tem uma sugestão que eu falo: talvez ele não encontrou porque ele estava buscando fora. Quando você buscar dentro de você, você vai encontrar tudo que você acredita que precisa, tudo o que te falta, e aí você vai se tornar um ser humano extraordinário, e aí todo o resto externo vai ser mera consequência disso. Então busque as respostas e tudo o que você precisa aí dentro de você, que você vai encontrar, sem sombra de dúvida. Uau. Cara, muito obrigado. Foi uma aula aqui extremamente emocionante. De algumas formas, às vezes a gente até tem que dar uma segurada para não se emocionar um pouco mais forte do que a gente já está emocionado. Então, eu queria te agradecer muito por você vir aqui. Você falou aí de seu objetivo de você, às vezes, estar fazendo tudo isso e salvar a vida de uma pessoa. É exatamente, às vezes, até o que eu busco aqui também, que é levar para as pessoas que ela também pode, de superação, de vontade de vencer, vontade de se tornar um empreendedor. E eu falo que se eu conseguir fazer uma pessoa se salvar, já também cumpri o meu objetivo. Então, assim, estou extremamente emocionado de tê-lo aqui. Essa primeira entrevista do ano de 2025 aqui já se tornou um marco para mim. Tenho certeza que já vai motivar o povo para começar esse ano aqui já com o pé direito, com força. Então, cara, eu quero muito te agradecer e dizer que foi, para mim, uma entrevista extraordinária. Fico feliz em poder contribuir. Esse é o nosso propósito e agradeço a oportunidade de participar desse projeto aqui tão bem estruturado, muito top e com um grande propósito também, sem sombra de dúvida. Então, é isso. Juntos somos mais fortes. Juntos somos mais fortes, Foi cara. um prazer, uma alegria estar aqui. E o que você precisar de mim, você pode contar comigo, que a sua história, se eu puder a gente caminhar para esse mundo inteiro, a gente vai mandar. Show, bora. É isso aí? Sim, quer mandar um beijo para alguém? É isso, mandar um beijo, um abraço para minha esposa, para as minhas filhas que estão lá. E são as razões da minha vida aí. E muitas chaves viraram aí nos últimos tempos.
sobre a importância da família e de ser um homem honrado nesse sentido. Então eu quero honrar minha esposa e as minhas filhas aí e mandar um grande abraço para elas. E quem quer te achar na internet, para ser seu amigo, para contratar sua palestra, para ouvir a sua mensagem, aonde te acha? Eu tenho o meu site, que é wilsonjr.com.br, Wilson sem o W, e tem o meu Instagram também aí, que é o @wilsonjr.mtb. Então, no meu Instagram, no meu site, aí lá tem LinkedIn, tem todos os contatos também. No meu site tem WhatsApp, e-mail, tem todos os contatos aí. Então, Show de bola. espero vê-los lá. E manda um feedback lá pra gente também, depois que assistirem o podcast aí, manda um feedback pra gente lá. Tenho certeza que vai ter muitos. É isso aí. Muito obrigado. Que Deus te abençoe muito. Eu Continue agradeço. com essa missão que, mesmo que você fala que um dia você não quer, foi Deus que quis e você vai ter que ir até o Sim, final. Sim. Fechou? Isso aí, fechou. É nóis, tamo junto. Tamo junto. E aí, galera, primeiro episódio de 2025 e você ainda não tá inscrito? Pelo amor de Deus, gente. Quer prosperar esse ano? Então se inscreva no nosso canal, ative todas as notificações, siga a gente nas redes sociais, no Instagram, Juntos Somos Mais Fortes Oficial _, o meu pessoal, Ângelo V Oficial. E se você não conseguir assistir a gente lá no YouTube, no Juntos Somos Mais Fortes Podcast, você também pode escutar a gente no Spotify e no Deezer. Então não tem mais desculpa para você não estar seguindo a gente e começar esse ano com o pé direito. E com certeza, no final do ano, você já vai ter percorrido todo esse caminho com a sua mente, com o seu corpo, com o seu espírito e vai chegar lá com muito mais sucesso. Eu tenho certeza. E vou deixar essa frase aqui com você. O caminho é longo, mas a vitória uma hora chegará. Desistir não pode ser uma opção. Pegou essa? Wilson, técnica maravilhosa. E você aí em casa, não tem desculpa, viu? Juntos somos mais fortes. Grande beijo, tchau, até a próxima.